Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Sâmia Brussó, fundadora da Sam Pastelaria Saudável. Olá, Sam. Olá, muito obrigada, Mafalda, pelo espaço. Olha, bem-vinda. Tu tens um negócio de alimentação saudável que já nos acompanha há algum tempo. Acho que nós nunca tínhamos estado assim juntas pessoalmente, Não. pois não. Não, Nós não. já conversámos imensas vezes ao longo dos últimos anos, já provei todas as tuas delícias, mas nunca tínhamos estado assim juntas, e isso é muito giro. E se calhar vamos começar porque como é que começaste este teu negócio? Como é que tu vieste para Portugal muito cedo, não foi? Eu vim com 18 anos, eu fazia arquitetura lá e pronto, a vida era um pouco complicada e eu vim para cá e fiz História da Arte e depois fiz Práticas Culturais para municípios, né, tenho um mestrado nisso, mas a parte disso eu sempre trabalhei em restaurantes, porque eu vim com 18 anos e sozinha, né, então eu tinha que pagar apartamento, tinha que pagar tudo. E trabalhava na restauração e não gostava nada daquilo e também não conseguia emprego na área da cultura, porque não é assim um lugar... Sim, uma área desafiante. Exato. E aí, a par disso, quando eu estava ali próximo dos 30, eu já sabia que eu queria engravidar, mas eu tinha um estilo de vida muito mau. Imagina, eu trabalhava até tardíssimo em restaurantes, né? Estudava de dia, sempre na correria. E eu venho de uma infância sempre muito gordinha. Eu tinha compulsão alimentar e tinha todas aquelas questões daquele bullying, né? Que antigamente era muito comum, né? E então tinha muitos complexos e sempre assim nessa coisa do complexo do corpo, de querer estar mais magra, mas nunca procurando, de fato, ser mais saudável, né? Até que eu sabia que eu ia querer engravidar depois dos 30, né? Que já estava programando. E aí eu fui fazer as análises e estava tudo mal. Colesterol altíssimo, açúcar altíssimo. Eu tenho uma família que tem um histórico de diabetes, né? Muito em quase todas as pessoas. E eu pensei, bem, isso não vai tá bom, né? Se eu engravidar ainda, isso pode agravar. Claro. Então, vou começar antes a me preparar para isso, para poder ter uma gravidez saudável e tal. E aí me predispus a procurar um ginásio, a procurar uma nutricionista para me ajudar. E com isso, as redes sociais estavam também ganhando muita força. E aí eu, nas redes sociais, comecei a seguir só pessoas que me ajudassem naquele objetivo. E essa que foi a grande diferença para mim, que fez a grande diferença, foi esse ambiente, digamos assim. Um círculo de influência. Né? Exato, que me levasse a pensar em fazer sempre melhor. E aí, como eu sempre desistia de dietas, porque para mim era muito difícil pensar que eu ia ter que emagrecer tudo aquilo, ia passar tanto tempo sem comer, e tipo, eu adoro comer, e tinha esse negócio da compulsão alimentar. Então, foi todo um caminho, né, de construção e, tipo, de me ajudar. E aí, isso 2 anos antes de engravidar, eu fui fazendo esse caminho e eu mudei todo o meu estilo de vida, toda a minha alimentação. Claro que a minha aparência física também mudou, né? A saúde mudou, assim, de uma maneira incrível, porque eu vivia doente. Vivia constipada, morria de dores, tipo, na barriga, comia alguma coisa, ficava super mal disposta. E aí eu fui melhorando muito. E sem deixar de comer,
porque eu sempre gostei de cozinhar. E aí eu fui aprendendo essas receitas, né? Ia fazendo, ia replicando em casa. E eu pensei assim, bem, tipo, eu tô comendo muito mais do que eu comia e eu tô emagrecendo e eu tô ganhando saúde, tipo, isso é maravilhoso, né? E comecei a querer contagiar as pessoas, porque eu falava, meu Deus, tipo, isso é o que eu procurei a vida toda, né? E aí comecei a fazer. Completamente diferente, não é? Completamente diferente, tipo... E como é que a tua família, tendo hábitos tão diferentes, não é? Como é que eles reagiam a essa nova versão da Sam? É que assim, no caso, não tanto família, mas os amigos, né? Porque trabalhava em restauração e normalmente é um lugar onde as pessoas têm péssimos hábitos, porque ficam até muito tarde a trabalhar, ficam cansadas, daí isso leva... Pronto, ao consumo maior de álcool, de comidas ruins, né? Porque quando sai de um restaurante às 2h, o que tá aberto para te comer? Tipo, só comidas ruins, né? E aí eu era a pessoa virava marmitinhas para todos os lados. E, claro que tive uma fase muito extrema, né? Em que as pessoas olhavam e achavam, tipo, que eu era exagerada, que é ruim, mas depois que eu comecei a levar também coisas e dar a provar, as pessoas começaram a também, assim, quem sabe, tipo, isso é bom mesmo, né? Devia fazer alguma coisa, tipo, é tão bom, tu apresenta uma outra maneira e deveria investir nisso, quem sabe e tal. Mas é interessante, porque aquilo que tu também estás a referir é que tu de repente estavas cansada, trabalhavas imenso e ainda estudavas e de repente ainda tiveste o trabalho das marmitas. Portanto, como é que isso foi em termos de mudança de estilo de vida, não é? Tu arranjaste tempo para ir ao ginásio, acho que isso é uma coisa também um bocadinho mais... Essa é mais fácil de se conseguir, mas tiveste mais trabalho nesse aspecto das marmitas. Eu era super preguiçosa, a parte do ginásio não foi assim gradativo também, mas é isso, é o mudar a mente, né? Não sei, assim, o que mudou. Eu acho que o que mais me ajudou foi mudar esse círculo de influência, sabe? E focar só naquilo que estava me ajudando. Porque isso, na verdade, para mim, eu acho que foi o fundamental. E o negócio, eu sempre gostei de cozinhar. Tipo, nunca foi trabalhoso para mim ir pra cozinha e cozinhar. O que era muito difícil para mim era fazer uma dieta e comer só um peixe grelhado com legumes cozidos. Sim. Tipo, isso para mim era muito difícil, porque eu adorava cozinhar e tinha, tipo, aquela coisa das imagens de comida, tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa receita, e adorava assistir programas de culinária, e essa parte, ter que fazer dieta era muito difícil para mim, por gostar de comer, né? Sim, não querias comer comida sem sabor que não tivesse graça. Exato, não? E daí foi muito bom esse negócio das redes sociais, esse boom de mostrar e de conhecer ingredientes novos, e aí eu comecei a ter muita curiosidade. E pra mim, claro, que é sempre ruim andar com marmitas pra cima e pra baixo, mas eu acho que é uma questão de quando tu quer uma logística, assim, tu adapta. Não sei, eu não vejo, assim, aqui uma dificuldade. Eu já acho que é, tipo, mais assim, o que tu quer, né? Se tu quer mesmo isso não é uma dificuldade, exato, porque tu vai arrumar uma forma de organizar isso. Qual é o foco, não é? Qual é o teu objetivo? Exato. Mas tu também tinhas um objetivo muito forte, é a maternidade. Se calhar é uma motivação, uma mulher querer engravidar, uma motivação muito mais forte do que se tu tivesses noutra fase da tua vida em que só querias sentir-te mais bonita ou teres um corpo que gostavas mais e que aí voltavas à questão da compulsão, não é? Se calhar a tua motivação ia ser só fazer uma dieta de perda de peso, ou seja, a forma como tu entraste para aquilo, eu quero engravidar, eu tenho que ter uma boa base, não é? Isso também ajuda. Foi fundamental, porque era algo maior, né? Que, tipo assim, eu não tava fazendo só por mim, porque parece que quando a gente tá fazendo só pela gente, é muito mais fácil de desistir, digamos assim. Parece que é a questão do merecimento que eu trabalho muito, né? Tem gente que pode ter mais facilmente, mas tem gente que tem dificuldade de
merecer o melhor, né? E buscar o melhor. E eu sou uma delas. Tipo, eu geralmente priorizo as pessoas à minha volta. Tenho feito um caminho inverso agora. De priorizar e a gente não se priorizar, não se colocar em primeiro lugar. E a partir do momento que eu fiz isso, tudo melhora. Até as nossas relações, né? Sim, é verdade, porque a tua postura perante a vida depois acaba por também muda tudo. Sim. E aí, retomando a pergunta, né, que eu falei tudo, e depois eu engravidei, passado 2 anos, e tive uma gravidez, tipo, espetacular. Eu continuei, tipo, eu fazia exercício, fazia bastante exercício, tive uma alimentação ótima, tive uma gravidez ótima. E aí, o contrário aconteceu, que foi a minha médica falava, Sam, é incrível que o teu açúcar é muito baixo. Tipo, tá tudo ótimo, tipo, tá tudo bem. E não engordei muito, então foi espetacular, assim, a mudança. Sim, conseguiste mudar completamente o teu estilo de vida. Mudei. Eu fiz, assim, tipo, uma curva gigante. Claro que passei por uma fase de extremo, né? Eu acho que toda mudança tem essa fase que a pessoa fica um pouco extremista, tipo... obcecada. Tipo, não como nada, só faço exercício, não sei o quê. Tive uma fase assim. A chamada ortorexia, não é? A pessoa vai para um extremo. Não é uma anorexia, mas é uma obsessão por só fazer coisas bem. E aí eu tive essa fase muito forte, e que foi até um pouco antes de eu engravidar. Tava assim, nessa fase assim, muito... Nossa, tem que fazer tudo certo, e me sentia muito culpada, assim, se não fizesse... E depois da gravidez, eu tava vivendo uma fase do equilíbrio, que daí comecei a fazer os docinhos, tipo, não, eu posso comer de vez em quando alguma coisa, tipo, eu já não preciso estar aqui para perder peso, ou para perder gordura, posso aqui estabelecer uma vida mais tranquila. E daí foi quando entrou, tipo, a coisa dos bolos, né, e comecei a fazer. E aí comecei também a mudar a alimentação do Gilberto, meu marido, e ele adorava bolos e coisas, e daí sempre comecei a fazer receitas para ter em casa, para ele não comer porcaria, para ajudar. E aí, quando eu tava no final da gestação, eu pensei assim, olha, agora eu só tenho que mudar uma coisa na minha vida para ser saudável, porque eu sou uma pessoa que acorda cedo e dorme muito cedo. E eu sofria para estar trabalhando num restaurante, e tava muito infeliz. E eu falei, bem, então eu tenho que fazer alguma coisa por mim, para mudar e de fato viver esse estilo de vida que eu acredito. Então eu tenho que mudar o meu trabalho, eu tenho que ou conseguir um emprego na minha área, ou eu tenho que fazer alguma coisa que eu acredite muito. E aí só me vinha na cabeça que eu tinha que fazer uma coisa tipo de alimentação saudável, porque eu estava transformada, né? Minha vida estava transformada, minha saúde estava transformada. E eu queria mostrar para as pessoas que justamente eu era uma pessoa super gulosa. Quando eu entrava num restaurante, eu sempre estava preocupada com a sobremesa que eu ia comer. Eu nunca estava preocupada com, tipo, o que eu ia comer, sabe? E essa mudança me fez, tipo, gostar de comer a comida, tá tudo bem, eu posso comer um prato, né? E porque, assim, a gente às vezes tem uma ideia errada de que, eu vou comer uma sopa e uma empada, que assim eu não vou engordar muito. E aí tá fazendo tudo errado, porque a pessoa não tá comendo o prato que vai te sustentar o dia inteiro, né? Exatamente. E a empada às vezes tem tantas calorias como se fosse um prato e não tem nutrientes nenhum de interesse, né? Exato, e eu fazia isso imensas vezes, né? Tudo errado. E daí a questão dos doces era isso, é que eu era muito gulosa, eu tinha muita vontade de comer doces, e aí comecei a fazer as versões mais saudáveis dos docinhos, e eu pensei, boa, acho que é isso, uma coisa de alimentação saudável talvez é uma coisa que eu não tenha dinheiro para investir agora, mas de repente posso começar a fazer aqui uns snackzinhos para as pessoas que vão para o ginásio, tentar vender através do Instagram, porque é onde eu encontro essas pessoas que estão me influenciando, né? E uns snacks, uns lanches, porque
eu ia às vezes encontrar as minhas amigas em cafés e levava coisas, sabe? Para não comer. Porque há uns anos atrás não tinha, tipo, muitas opções. Sim, e continua a não haver, não é? Se tu vais a alguns sítios específicos para ter essas opções, mas a maior parte dos cafés, por exemplo, tu não tens Exato, assim, mas opções para já há listar. uma melhora, né? alguns. Mas antigamente mesmo não havia nada. Mas há uma melhor em Lisboa também, talvez no Porto, Pois mas é não há na isso. maior parte dos sítios. Exato, correto, tem razão. Tem toda a razão. Aliás, a gente tem muita procura fora de Lisboa, porque há uma carência muito grande fora de Lisboa, né? Sim. Sim, é isso. Tu vês, aqui em Lisboa, acho que nós já temos pronto, cada vez temos mais oferta, ainda assim não são assim tantas e depois também me parece que nem sempre correm bem, dependendo das zonas. Sim, não é? porque é um nicho de mercado, né? Exato. E agora com a loja, eu percebo o quanto é difícil manter um negócio aberto, o quanto é caro manter um negócio aberto, né? E depois, quando tu propõe uma coisa diferenciada, as pessoas, por exemplo, eu proponho bolos, né? E a pessoa pensa, bolo, mas ela não consegue descolar do produto bolo com os ingredientes que são muito mais baratos, tipo farinha de trigo, manteiga, leite condensado, coisas assim. Então, quando eu apresento com ingredientes muito mais caros, eu tenho que reduzir uma margem de lucro, porque é difícil manter. Exato. E por isso, talvez que não tenha assim tantos negócios, né? Sim, porque o modelo de gestão do negócio tem que ser diferente, não é? Pois é isso. Então como é que tu passaste de levar para quando ias aos cafés com as tuas amigas e levares esses snacks para de repente construir a tua marca? Pois daí foi isso, quando a gente tem assim, eu não sei se tu passou por isso, mas a minha primeira gravidez trouxe uma transformação enorme para mim. E eu acho que o meu filho, o Vicente, ele me trouxe uma coragem de viver a minha autenticidade, assim, não, vai, arrisca e faz o que tu quer, sabe? Tu sonha. E aí eu pensei assim, se eu tô super infeliz fazendo alguma coisa, eu sou a pessoa responsável, eu tenho que parar com isso, de achar que vai cair do céu, e eu sou a pessoa responsável por fazer acontecer alguma coisa na minha vida. Verdade. E aí eu tava de licença maternidade, aproveitei esse tempo de 6 meses para desenhar o projeto. E desenhei o projeto e pensei assim, eu vou vender através do Instagram, que foi onde eu conheci essas pessoas, e fiz pronto, a estratégia, né? E comecei a testar receitas, aí o Vicente nasceu e ele pequenininho, e eu testava receitas e coisas, e desenhei um menu, e boa, eu vou começar com isso. E tive que me despedir, que foi a parte mais difícil, né? Dar aquele salto de fé, digamos assim, e dizer assim, vamos a isso, vamos acreditar em mim. E eu tinha 400 euros para investir. Exato. Comprei embalagens e comprei alguns ingredientes e comecei. Só que, para minha surpresa, as pessoas aderiram muito. E tu ainda estavas no Algarve nessa altura quando começaste a Sam? Não, eu tinha ido passar um período no Algarve, né? Porque eu trabalhava no Yakuza do Olivier, e ele tem aqui em Lisboa e também abre sempre no verão no Algarve. E eu tinha ido pro Algarve, e foi quando eu tava vivendo essa fase, assim, muito de mudança, né? E quando eu fui viver no Algarve, eu tive uma colega de apartamento que também foi trabalhar no Yakuza, que era a Filipa, e ela tinha intolerância ao glúten e à lactose. E eu já tinha aquela alimentação, pronto, não consumia. E a gente se deu super bem, né? Porque tínhamos um fator em comum e a gente conseguia cozinhar. E ela falou, nossa, tô no céu, tem uma colega que cozinha as coisas que eu posso comer. E às vezes a gente resolvia ir fazer um almoço, tipo, fora, né? E a gente andava os restaurantes todos, porque eu não tenho intolerância, mas ela tinha, né? E aí a gente andava todos os restaurantes à procura de opção e não havia. E uma vez, por engano, ela comeu umas gomas que ela costumava comer. Só que ela se enganou, né? Era da mesma marca e ela se enganou e tinha natas. Ainda por cima. Pois. E ela
vomitou imenso, ela passou muito mal, assim mesmo, muito mal, tipo, ficou terrível. E eu falei assim, já tava desenhando, né, que ia fazer, e eu falei, boa, eu vou fazer, todos os meus produtos vão ser sem glúten e sem lácteos, porque essas pessoas não podem viver assim, tem que ter alguém para ajudar. Eu não sabia muito bem onde eu tava mexendo. Sim, porque as receitas são ainda mais difíceis, Exatamente. né? Não tanto os lácteos, porque isso é mais fácil de substituir nas receitas, mas o glúten é... O glúten é toda uma nova ciência de fazer. É uma nova forma de fazer pastelaria que não vem em lado nenhum, não é? Não vem em lado nenhum, Eu não sabia na ingenuidade, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas falei, boa, é isso que eu vou fazer. E criei o conceito baseado nisso, nas intolerâncias, né, para atender as pessoas. E, para minha surpresa, e isso tu sabe melhor do que ninguém, né, são muitas pessoas que têm intolerâncias. E não só as intolerâncias, né? Depois há pessoas que lá está, como tu ou como eu, sabem que ficam muito mais bem dispostas se não consumirem e, portanto... Exato. E depois eu, por exemplo, eu já fui alérgica à proteína de leite de vaca, depois deixei de ser, e hoje em dia eu não consigo consumir nada que seja de origem láctea, a não ser que tenha uma quantidade de proteína e de lactose muito baixa. Mas, por exemplo, nas minhas análises nunca aparece a intolerância. Ou seja, o valor está quase, mas nunca chega lá. Ou seja, a pessoa consegue perceber fisicamente que não se dá bem com os alimentos. Não é? Exatamente. E é um mercado muito grande, ainda assim. Eu acho que já não é um nicho. Nesse aspecto já começa Eu acho que é um mercado maior e depois da pandemia as pessoas... conseguiram entender que precisam cuidar da saúde como um todo, né? Que não é só uma questão de dieta para ficar fit, digamos assim, né? E as pessoas conseguiram perceber o poder, né, da alimentação, mas acho que houve também, tipo, uma curva e agora as pessoas começam a voltar ao normal. Exato. Senti isso, né, no meu atendimento e no que eu ouvia das pessoas. Mas acho que sim, que tá aumentando, também acredito nisso. Então, vocês começaram o negócio... Qual é que foi o teu primeiro produto da Sam? Foi o bombom de cenoura. Ok. Aí eu fiz, assim, uns 5 produtos, que era... Eu queria ter um bolinho, né? Aí tinha o bolo de banana, que até hoje é o que eu mais vendo na loja, que nada mais é do que um gênero de uma panquequinha, digamos assim, de banana com aveia e linhaça, mas em formato de bolo. Depois eu tinha o bombom de cenoura, que era assim o pecado mortal de todos, e até hoje ele continua no menu, que é um bolinho de cenoura com recheio de brigadeiro de amêndoas e coberto de chocolate preto. E depois eu comecei a fazer umas cookiezinhas, umas coisas, só que, claro, isso sempre foi alterando, né? E a gente vai fazendo mais produtos, porque as pessoas perguntam, não faz isso. Exato. Por exemplo, os bolos para bebês, que hoje eu vendo muito, começou assim, eu tinha um bolo de maçã, e uma senhora falou, olha, eu queria fazer um bolo para minha filha de 1 aninho que ela pudesse comer, será que tu consegue fazer? Consigo, tudo eu conseguia. Não havia hipótese de eu dizer não. Ainda por cima já eras mãe, já sabias mais ou menos o que é que podias ou não colocar. Exato. E aí fiz o bolo de maçã para uma senhora, depois uma outra falou, e quem sabe esse bolo de banana, se tu fizer assim um formato aniversário e cobrir com um creme, não sei o quê. E eu vou lá tentar. E aí depois foi muito giro, porque... eu comecei com uma visão que era de uma menina jovem, né, que pronto, não tinha filhos, e pensava em snacks para quem ia para o ginásio, ou para quem tinha uma alimentação saudável. E aí, nisso tudo, veio o Vicente, e eu comecei a ter outro olhar para as coisas, e pensar em outros produtos, porque a minha preocupação passou a ser outra. E aí, começava a pensar muito em criança, tem que ter uma bolachinha. Então, foi muito assim, a coisa foi indo de uma forma natural na minha evolução, né, da minha vida, e consequentemente, eu também me aproximava mais das pessoas que
também tinham acabado de ser mães, e aí elas me pediam, e eu, claro, olha, eu tô fazendo isso, meu filho adora, e vamos fazer também. E sempre pelas redes sociais, e aí fui ganhando uma clientela, e fui ganhando uma confiança, e fui aprendendo, até que chegou o ponto que veio a pandemia, e eu tinha acabado de fechar o café no Museu das Amoreiras, que eu tinha tentado fazer o negócio ali, mas ainda era muito crua, não tinha, assim, uma visão, assim, de negócio. Aí veio a pandemia e o Gilberto, meu marido, que hoje trabalha comigo, ficou desempregado, né? Ele Como trabalhava com turismo e foi, assim, aquele susto. Eu tinha acabado de ter o Benício, meu segundo filho, e tinha pensado, boa, agora vou tirar uma licença e vou ressignificar isso tudo, porque tinha fechado um espaço e vou ver o que vou fazer. Só que o Benício nasceu a 23 de fevereiro, e em março, tipo, todo mundo fechado, pandemia. E eu lembro que eu tava, assim, entrando em desespero, porque o pós-parto tem toda aquela coisa de me mexer muito com a gente. Eu tava assim, meu Deus, agora eu vou morrer à fome. Tipo, eu vou morrer à fome, eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho família, eu não tenho pra onde ir. O Gilberto tá desempregado, e o Gilberto ficou com uma depressão, tipo... Porque ele ficou em choque, né? Imagina. Pois, claro. Ele pensava Com que 2 ele filhos. seria o provedor, né, Sim. da família, e de repente ele fica sem trabalho. E a Ana Gomes, não sei se conhece. Sim, a Ana Gomes Living, sim. Ela manda uma mensagem e diz assim, olha, Sam, quer deixar aqui o teu contato para eu anunciar aqui para as pessoas que tu faz? E eu, sim, tipo, é isso, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Exato. E aí comecei a fazer a partir de casa de novo, né? Voltei para casa. E aqui invertemos as situações, que era o Gilberto ficava com o Benício, Exato. a embalar e não sei o quê. Para tu poderes fazer... Para eu poder estar na cozinha, fazer as coisas. E foi uma grande loucura, né? 2 crianças pequenas, eu e ele. E aí ele fazia as compras, entregava. E aí a gente passou essa fase toda muito difícil. Olha as fotografias hoje em dia, olheiras, tinha aquele desespero, né? E aí passou a pandemia e eu falei para ele assim, olha, a gente tá tendo muito mais clientes, tipo, a gente agora tem muito mais procura. A gente dá certo trabalhando juntos. Tu não quer vir trabalhar comigo? Aí ele não aceitou. Não, nem pensar, a gente juntos, melhor não, eu quero voltar à minha vida. E aí eu respeitei, ele foi voltar à vida dele e eu continuei a fazer de casa, daí investi no site, fui fazer cursos, né, para aprender, porque é isso, a cozinha sem glúten, ela não é assim tão simples quanto parece, e aconteceu, claro, a gente começa um negócio pensando assim, na ingenuidade de que tu vai fazer e vai ser perfeito e não sei o quê, e eu errei muito, né, teve várias vezes que eu sentava e chorava, falava assim, meu Deus, isso não tá correndo bem, tipo, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha formação nenhuma, porque eu não tinha, eu tinha uma noção minha, né, básica. E aí foi começar a aprender, fui fazendo, e a coisa foi crescendo, e foi sempre correndo bem, claro que existia um certo talento, né, porque senão as pessoas não gostavam. Claro, né? tens que gostar de cozinhar e o teu produto também ser bom, não é? Exato. E aí a gente foi crescendo, eu procurei um espaço e fiz assim um ateliêzinho, e aí eu precisava de ajuda. E eu sempre ficava naquela, eu preciso da ajuda, mas preciso da ajuda dele, que ele já sabe, ele poderia ser muito mais fácil. Mas passaram mais 2 anos até que no ano passado, em 2023, eu falei assim, olha, é assim, vamos lá conversar de novo. Eu respeito, né, que tu queira viver uma vida e ter a tua profissão, mas não tá dando muito certo, porque a gente tem que... ele não conseguia trabalhar muitas horas e eu não conseguia trabalhar muitas horas, porque a gente tem 2 crianças pequenas. Exato. E a gente não tem, assim, uma rede de apoio, né? Então, é muito os 2. Olha, pensa lá, será que não é melhor tu juntar aqui comigo e a gente fazer um negócio e fazer um negócio dar certo? Juntar as nossas forças, né? E aí a gente consegue muito melhor se revezar com as crianças e tal.
E aí, não sei o que deu, assim, ele finalmente disse, não, vamos lá fazer. Vai dar certo. Vai dar certo, vamos, eu acredito agora, eu demorei para acreditar que daria certo, e aí a gente resolveu então ser sócios e procuramos a loja, apareceu a loja no Alvalade, e aí a gente mudou para lá agora o ano passado, ainda não fez um ano, e estamos os dois agora trabalhando e muito mais fácil. Sim, exato. E sentiste que o passar para a loja, isso também foi um grande salto de fé, não é? Ou seja, tu durante a pandemia foste sentindo mais vendas, foste sentindo mais procura, mas depois, porquê Alvalade e porquê a questão do sítio físico? Sentias que o vosso negócio precisava de um espaço físico para... Eu precisava, para já, eu precisava de uma ajuda, de fato, na cozinha, né? Porque eu já fazia muita coisa, eu tinha um menu muito grande, porque lá eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas, e aí as pessoas perguntavam para mim, e eu sempre queria fazer, e sempre quis agradar, e dar o meu melhor. Então eu já precisava de uma ajuda efetiva na cozinha, só que o ateliêzinho que eu tava era muito pequeno. Era tipo assim, muito pequeno, e só dava para eu estar lá. Era impossível, outra pessoa a gente ia se bater lá. E aí eu já queria um espaço maior e sempre pensei que o meu público é local. Então eu teria que estar, eu pensava, ou eu vou estar em Campo de Ourique ou eu vou estar em Alvalade, porque são bairros que tem muita vida, né? E muita vida local. Exato. E aí apareceu a loja do Alvalade e a gente pensou, boa, tipo, é isso. Tá mostrando o caminho. E foi acreditar, e a gente tem uma realidade de um negócio muito pequeno e sem muito dinheiro, né? Para investir. Então é tudo muito a nossa cara, porque é tudo o que a gente realmente faz. Então a gente foi para lá, precisava reformar, né? A cozinha a gente pagou uma empreiteira para reformar, mas toda a parte da frente fomos nós a pintar, fomos nós a fazer, ia decorar, ia fazer. Então as pessoas entram lá e falam, nossa, é a tua cara. Sim, exato, cara. eu que fiz. Eu que fiz. Sim, exatamente. É o projeto todo teu de raiz com a tua mão, não é? Por isso é normal. Exato. Então é muito assim, a Sam acaba por ser muito assim uma extensão, um espelho do que eu sou, né? Então, do que eu acredito que é ser saudável, sabe? Então a loja tem que ir lá aí. A loja tá assim toda muito clarinha, muito calminha, porque eu tenho essa coisa, esse background da compulsão alimentar, o aprender a comer de novo, aprender a mastigar, ainda tô nesse percurso, porque a ansiedade é uma coisa terrível com a comida para mim. Mas do tentar passar para as pessoas que a pessoa pode comer sim uma coisa doce, né? Porque apesar de ser saudável, com ingredientes melhores, a gente não pode esquecer que é sim um doce, né? Mas que ela pode sim comer e desfrutar daquilo sem essa culpa, sabe? Sem esse peso na consciência. Mas desfrutar com calma, não é uma coisa para se comer sempre, é uma coisa para se comer de vez em quando. E porque assim, quando a gente se sente mais feliz, né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, tudo vai fluir melhor, né? A nossa saúde vai fluir melhor. E tentar passar um pouco a palavra de que a saúde, ela não é só fazer dieta e fazer atividade física, né? Que é muito o básico do que as pessoas entendem. E que me preocupa bastante, até nas escolas, é basicamente, tipo, isso que se ensina, né? Ainda. Sim, que se ensina e que se faz, não é? Porque a alimentação nas escolas ainda, na maior parte das escolas ainda é o que é. Sim, e imagina, é pão branco com manteiga ao lanche. Semana da alimentação saudável, vamos fazer uma sopa. que é tipo tudo que a criança, tipo, vamos fazer uma sopa. Não, exato. Tipo, tem tanto mais, né, pra se mostrar. Então, acho que é um caminho que eu acho fundamental e que eu acho muito bonito essa doação
imagina, tua, de investir num podcast, de poder fazer as coisas, de trazer isso, porque eu gosto de falar que foi as redes sociais que me influenciaram, porque foi realmente se cercar de pessoas boas, tem tanta gente boa fazendo o que acredita, sim, né? Sim, bom conteúdo. Fazendo a diferença, né? Tipo, então, acho que as coisas mudaram. Eu ainda acho que é um nicho, não é todo mundo. Porque quando a gente sai, imagina, os meus filhos estudam em escola pública. Para mim foi um choque sair da minha bolha, entende? Eu percebi que, afinal, eu tinha uma visão muito mais otimista da coisa. E eu percebi que, saindo um pouco da minha bolha, afinal, há muito trabalho para se fazer. Né? E depois, é por isso é que eu também te perguntava essa questão das marmitas, não é? Porque há o trabalho a fazer no ambiente em que eles estão, mas também há o trabalho que eu às vezes, eu tenho essa questão também. Por exemplo, as minhas filhas nunca comeram uma papa de pacote, não que tenha nada contra, mas se eu posso fazer, e se eu sei fazer, isso é uma coisa que me dá não só prazer, como é rápido, portanto não me dá assim tanto trabalho. Eu prefiro que elas comam sopa caseira, papa caseira, fruta caseira, sei lá, tudo o que eu consiga fazer. E muitas vezes, e as bebés, por exemplo, enquanto estão na creche, levam sempre papa para o lanche da escola, porque, por exemplo, olha, a Pilar, as educadoras, quando ela mudou de colégio, uma das educadoras dizia, mas ela não gosta de leite. Pois não, ela não bebe leite em casa desde que deixou de amamentar, portanto, ela não gosta. Não forcem, acho que ainda tentaram ali durante tipo 2 ou 3 semanas e depois eu dizia, olha, eu posso mandar a papa, eu posso mandar, ela vem na mala dela, vocês dão-lhe a papa que ela está habituada a comer em casa e ela não precisa de beber o leite, porque pronto, já basta o pão branco com manteiga, que claro que todos os miúdos gostam. Portanto, de facto, nós temos esse cuidado e temos uma noção e uma consciência maior, e se temos essa preocupação, acho que parte de nós mães, né, também sermos proativas nesse aspecto e percebemos que, ok, até há a possibilidade, eles se calhar não estão muito habituados a que os miúdos ou os pais mandem os lanches, mas se calhar... Eu acho que nessa questão das marmitas, as pessoas falam assim, é muito difícil, mas, gente, o que é difícil? Tipo, difícil é a gente mudar a mente para procurar uma solução fora do quadrado, digamos assim, né? Só que a partir do momento, claro, toda mudança exige uma certa dedicação no início. Sim. Só que a partir do momento que tu tem isso já, e tu percebe o que funciona na tua família, na tua casa... Bora fazer isso. É cansativo? Por exemplo, agora eu tive que aderir, como eu não tenho ajuda, eu tive que aderir e cozinhar uma vez por semana para a família toda, para ter comida congelada. Sim. Né? Porque a gente chega super cansado, tem que dar banho nas crianças, tem que correr e tem que ter o jantar, porque assim, para nós funciona muito bem jantar mais cedo. Eu descobri isso. Para mim e para as crianças também funciona muito bem. Porque senão eles querem logo ali depois, pronto, no horário que saem da escola às 5, querem fazer um lanche. E aí estraga o jantar. E estraga o deles e estraga o meu. Então, eu janto muito cedo, eu janto às 6 da tarde. Tipo, às vezes são 5:30 da tarde e eu quero comer, mas o que tem de errado nisso? Claro, são os não tem nada horários, de errado. Né? Tipo, por que a gente tem que jantar às 8? Porque às 7, 8 horas é o horário de jantar. Não tem que ser. É um pouquinho ouvir o nosso corpo e entender. Depois, se eles querem comer uma fruta, dou uma fruta mais tarde, tudo bem? E tá tudo bem, mas o importante é que eles comeram o que era necessário e eu também. E aí a coisa vai fluindo muito melhor, da pessoa se entender, entender qual é a logística que funciona. Porque assim, trabalho tudo vai dar, né? É que nem aquela coisa que anda na internet que é ser obeso dá trabalho. E no ginásio também dá trabalho. Então, é escolher qual é o difícil que tu quer. Exatamente. É a escolha, né? E mesmo nos bebés já existem, pelo menos eu consigo me lembrar, assim, 3 ou 4 marcas em Portugal, que se calhar lá está, mais centradas nas grandes cidades, mas já existem algumas marcas também, assim, de pessoas que cozinham muito em casa e fazem as refeições para os bebés, e a comida super caseira, algumas congeladas, outras frescas, e se a pessoa não tem tempo, ok, já há uma solução saudável que se pode comprar. Existem essas empresas também.
É o estar aberto a entender que, por exemplo, funciona. Eu também recorri a essas empresas durante algum tempo, porque eu não estava conseguindo gerir tudo isso, né? Mas é o entender que qual é o que tu vai escolher para tua organização, né? Para fazer, se é as marmitas para o trabalho, como que tu vai fazer, como que tu vai organizar. É normal que aconteça, porque me acontece muito e eu fico um pouco frustrada, do tipo assim, isso funciona pra mim, só que daí eu consegui fazer essa semana, consegui fazer semana que vem, e daí na próxima semana já desandou, teve aqui alguma coisa errada, mas isso eu acho que é absolutamente normal, a gente tem que deixar de se cobrar tanto e pensar assim, vamos recomeçar. Exato. Tipo, não é... ok, não consigo e não funciona. Não, tem que recomeçar. Tipo, essa organização, né, do recomeçar. Exatamente. Olha, e voltando à Sam mesmo e à tua marca, tu tens critérios de escolha na qualidade dos ingredientes também? Ou seja, que fontes de açúcar é que tu usas? Que farinhas é que tu usas principalmente? Exato. Desde o começo, pronto, eu só... todos os produtos não têm nada de origem láctea, né? Não é sem lactose, é mesmo, não tem nada de lácteo. E também não tinha nada de glúten. E aí, quando eu fui para a loja, eu já tinha alguns clientes celíacos, mas não todos, claro, porque as pessoas têm medo, né? E aí, eu tirei a certificação junto da APC para os celíacos. E então, a gente tem, tem todo um critério que obedecer com os fornecedores, né? É bem rigoroso. Né, e os produtos são testados, então, mas isso tudo já estava bem enquadrado, assim, já estava bem alinhado com os meus produtos. Foi só alguma alteração ou outra que eu tive que fazer. Por exemplo, eu tinha comprado um gelado da Gato Gelados com stevia, mas daí como eles não têm a certificação, eu não posso ter. Exato. Eu estava tendo um pão sem queijo da do Bosque, e aí a gente teve que fazer aqui um ajuste, que ela tem que ir lá produzir na loja, não pode vir de fora, né, para eu continuar tendo esses produtos. Mas isso já era assim. E depois, fonte de gordura, sempre foi o azeite. Inicialmente eu usava muito óleo de coco em quase todas as receitas, mas depois eu comecei a perceber que, o óleo de coco também é uma gordura saturada, né? Exato. E eu, aliás, todos os meus produtos inicialmente existia, esse culto ao óleo de coco, digamos assim, depois a gente vai aprendendo. E até a nível de técnica, o azeite, ele funciona melhor, né? É porque as pessoas têm medo do sabor do azeite, porque, em geral, esses cursos que a gente faz para pastelaria vem muito do Brasil, e as pessoas no Brasil não estão habituadas ao sabor do azeite, é um sabor, no caso, muito intenso para elas. Mas aqui em Portugal as pessoas cresceram com azeite, então não fazia sentido eu continuar, até pela sustentabilidade, né, e por todo o resto. Claro que o azeite está muito caro agora. Agora está assim, ainda no outro dia estávamos a comentar isso em casa, que é impressionante. Exato, tá impressionante, né? Mas a gente só usa o azeite, a gordura do azeite, dos frutos secos, e depois, como fonte de açúcar, a maioria dos produtos, eles já são adoçados com tâmara mesmo, in natura, que daí eu faço um caramelo, digamos assim, para poder fazer um purê, para poder adoçar as receitas. E daí a gente tem outras frutas, né, que são bem doces, que é banana, muito madura, maçã, que também adoça super, né, e depois em algumas coisas a gente usa agave, daí é sempre, a ideia é que não é porque usamos agave, açúcar de coco, e algumas receitas têm açúcar mascavado, não é que esses adoçantes estão liberados porque são mais saudáveis. São açúcares na mesma. São açúcares na mesma. Daí aqui a ideia é o modo de preparo, né? Que isso eu faço muita questão, tipo, que seja como a gente faria em casa, como eu faria para mim, como eu faria para minha família, que é o mais reduzido possível. Então, imagina, eu tenho umas cookies que eu até te trouxe, e a receita original dela, elas eram aquelas cookies que são bem apelativas, que tem aquele estaladiço, quebradiço em cima. Só que o que dá esse aspecto? É açúcar e gordura, que faz esse aspecto, tipo, quebradiço em cima, que a pessoa sente muita vontade de comer.
Então, eu começo a testar a receita com aquela quantidade, substituindo por ingredientes mais saudáveis, né? Que no caso era o açúcar de coco e o azeite. Aí eu começo por testar e pronto, e tem aquela coisa linda, né? Aquela cookie, só que tá cheio de açúcar de coco. Então, eu vou reduzindo. Pronto, acabou que ela tem o formato de uma cookie, mas parece mais uma bolachinha. Mas, assim, é uma coisa que é saudável, entendeu? Exato. Porque não vai aquela quantidade imensa de açúcar. E essa é a nossa proposta. Então... Conseguiste um equilíbrio aí. Então, é assim... A minha ideia não é que só vender uma coisa, tipo, que eu sei que vai agradar o paladar. E é com açúcar de coco, e é com isso, e é com aquilo. A minha ideia é que as pessoas já tenham um paladar habituado a comer menos açúcar, e aí elas têm vontade de comer um doce, só que elas sabem que vão ficar mal dispostas. Então, elas têm uma alternativa, que é essa, para ir, pronto, comer um bolinho de vez em quando, e dentro daquilo que ela tá com o paladar habituado. Exato. E por isso que isso também funciona muito para as crianças, né? Porque elas não estão habituadas, tipo, ao açúcar. As pessoas é que acham que elas adoram, né? Mas se elas não conhecem e não estão habituadas, aquilo para elas vai ser muito gostoso. Sim, aquilo vai ser um vício, não é? Sim, é isso. Sim. Então a gente usa, sim, ingredientes mais saudáveis, mas eu gosto de frisar que não é só os ingredientes, sabe? É o modo de preparo também. Porque, ok, azeite é saudável, mas se tu for comer um peixe que vai ao forno cheio de azeite... Sim, a nadar em azeite. Daí não, né? Sim, então é muito essa ideia. Por que é mais saudável a gente comer em casa? Porque a gente controla a quantidade do que a gente vai colocar. Porque a gente tá vendo, porque a gente sabe que vai fazer um tempero para uma salada e sabe a quantidade em colher de azeite que tu vai usar. Então é um pouco essa proposta, de fazer um pouco a extensão do que eu faria em casa, para mim, para minha família, fazer na Sana. Sim, exatamente. E o mesmo o chocolate que vocês usam, eu acho que é uma característica muito interessante, que quando eu provo as coisas que tu fazes, o chocolate é mesmo bom, é aquele chocolate negro, mas nota-se que tem assim, um sabor super... Exato. Super, a gente só bem. usa o chocolate 72%. Até agora as pessoas questionam, tipo, de usar um chocolate com uma porcentagem maior. Mas eu sei que não funciona, entende? Mas fica demasiado amargo também. Fica demasiado amargo. Então, pronto, o chocolate 72% é um chocolate já mais saudável, né? E que não é comum em pastelaria, porque as pessoas usam em culinária, ele é 50%. 50%, exato. Então, já é um chocolate, tipo, melhor, digamos assim. Aí, agora, também temos a opção do chocolate 72% com stevia, para quem prefere, né? Mas é isso, é passar a mensagem, sim, eu tento passar a mensagem. É claro que eu atendo muitos diabéticos que não podem mesmo, então, ok. Mas quando a pessoa pede um conselho, eu pergunto, olha, mas tem diabetes? Porque assim, a ideia é mesmo que tu pode comer de vez em quando alguma coisa, tá tudo bem. Exato. Num plano alimentar, tipo, saudável, entende? Sim. Há espaço para tudo e depois, mesmo esta questão da diabetes, por exemplo, se tu usares azeite, se as farinhas forem mais integrais, aquela fibra e aquela gordura que estão ali vão ajudar a fazer com que o impacto daquele açúcar seja muito menor. Portanto, uma pessoa diabética vai ter muito mais equilíbrio nos seus níveis de glicemia no sangue depois de consumir uma coisa que tenha boas gorduras do que se for um bolo que tem açúcar na mesma, mas que tem uma farinha que não é integral e que depois acaba por ter manteiga, que é uma gordura saturada, que ainda tem o leite, etc. Portanto, tem um conjunto, às vezes o bolo próprio ainda tem leite que tem mais açúcar. Portanto, são uma data de coisas que fazem depois a diferença na resposta. Exato. Àquilo, não é? E é isso que é conversar com as pessoas e tentar mostrar isso, né? Porque é claro que a gente tem clientes que são muito bem informados e que tem um acompanhamento médico, né? Que, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem diabetes, ela fala, Sâmia, os teus doces são o único que a nutricionista, tipo, libera, porque ela fala que de nada adianta, tipo, ser só a questão do sem açúcar,
Porque o que tá nas prateleiras do mercado, tu vai ver, as farinhas são refinadas. Ok, é sem açúcar, mas, tipo, o índice glicêmico tá altíssimo. Exatamente. Enquanto a gente usa linhaça, aveia, farinha de arroz integral, tipo, a gente psyllium, tipo, coloca chia, tudo para reduzir o índice glicêmico. Não é xarope de tâmaras, é tâmara mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, o que é isso? Tipo, é um cabelo? Não, é a fibra. Tipo, a fibra da tâmara, porque tem fibra. Sim, Tipo, o brownie de batata doce, tipo, tem fibra. É uma quantidade. É claro que são doces, né? Não é a proposta de uma pastelaria francesa, não sei o quê, aquela coisa refinada. É diferente. É um sabor mais rústico, né? Uhum. Mas ainda assim, o feedback das pessoas é muito positivo. As pessoas gostam mesmo e ficam surpreendidas como pode-se comer uma coisa que é gostosa. Mas eu achava que era totalmente desensabido, que isso não tinha graça nenhuma, mas afinal é muito bom. Sim, e eu acho que era o que estavas a dizer também, o paladar educa-se e o paladar também se habitua. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela é muito gulosa, desde sempre. Eles parece que já nascem com um radar, depois tem os primos que vêm a comer outras coisas e, portanto, ela já tem aquele radar. E no outro dia aconteceu, um dos primos estava a comer um suspiro e ela não fazia ideia do que era um suspiro e foi provar. E o suspiro é super doce, não é? Portanto, ela comeu um bocadinho, mas depois aquilo não puxou muito por ela. E nós vemos que é engraçado, porque ela em casa está habituada a fazer também, a comer bolachas que eu vou fazendo, ou bolo de banana, ou que não põe açúcar, ou que põe muito pouco também, ou põe xarope de ácer, ou assim. Portanto, ela está habituada a comer de tudo. Eu também não a privo numa festa e deixo que ela também esteja com os primos e assim, come estas coisas e que prova um suspiro, mas depois vês que, se calhar, ela come 3 bolachinhas daquelas que se fazem em casa, que eu ponho menos açúcar, e o suspiro não comeu até ao fim. Portanto, para ela também, o paladar dela também se educa nesse sentido, e ela é uma criança muito desafiante para comer, de uma forma geral, mas eu também vejo que há ali algumas bases boas que estão a entrar, que ela gosta. Portanto, uma vez tentámos lhe dar numa viagem, tivemos que comprar uma papa e ela não queria comer aquilo. Portanto, ela não está, ela comia sempre papa da aveia, não é? Ou seja, são coisas engraçadas que se vêem, tanto nas crianças e os adultos é igual. Se nós começarmos e se experimentarmos e se virmos, ok, isto se calhar não é tão doce como o outro doce que eu estou habituada a comer, mas é bom. É interessante, é um paladar interessante. Ok, vou comprar mais vezes. E às tantas a pessoa começa a gostar e não tem que ser só comer isto ou só comer aquilo. Dá para incluir em tudo. Quando estamos a começar a tentar ser saudáveis, é isso, como tu dizias, passaste por uma fase muito extremista, mas encontraste um equilíbrio em que há um bocadinho de tudo. Exato. E isso eu acho que é muito importante. Engraçado tu falar isso, porque o meu filho mais velho, o Vicente, ele é super guloso. Ele ama doces. Tipo, ele não consumiu doce nenhum, tipo, até os 3 anos. E depois, quando teve essa transição para a escola, pronto, nas escolas eles levam, além do bolo, levam também um pacotinho com gomas e afins, né, para o sumo e mais qualquer coisa. Então, tipo, pronto, eu sou uma mãe um pouco intransigente, digamos, porque o meu tema acaba por recair sempre quase com o mesmo. Mas o Vicente tem muito interesse por essas coisas, para experimentar. E depois, no começo nem sabia. Ganhou uma goma e eu, meu Deus, já tá na mão. Tipo, ficava meio desesperada, né? E ele nem sabia, então fazia assim. Tipo, porque não sabia nem direito como comia aquilo. Mas hoje em dia, claro que ele gosta. E aí eu guardo e falo, olha, escolhe uma. E o mais novo é o contrário. O mais novo não liga nenhuma, acorda e quer comer comida. Ele fala assim, eu quero comer comida. Arroz, feijão, tomates. Não, filho, mas agora é a hora do pequeno almoço. Não, mas eu quero comida. Então, pronto, você quer comida, então come comida. E aí eu brinco que o Vicente é a minha versão criança antes de ser educada e o Benício é a minha versão adulta, porque ele chegou... São todos diferentes. São todos diferentes. O Vicente chegou na loja na sexta-feira e havia um bolo que é adoçado só com maçã e tâmaras, o bolo Bonte. E ele, eu quero uma fatia. E eu também, parti uma fatia, parti ao meio, coloquei um para cada. E dei ao Benício e ele, eu não quero bolo, eu quero uma banana. Sim. Tá tudo bem, sabe? Um gosta muito. E
E é como é o que tu estava falando, a reflexão dos adultos, né? Há pessoas que não ligam tanto para doce, mas há pessoas que ligam. E é encontrar um meio termo, né? Para que a pessoa possa viver saudável, viver bem, né? E porque essa privação é terrível, né? Exatamente. Por exemplo, eu tinha compulsão alimentar porque eu tive uma infância muito gordinha e sentia vergonha, me sentia pressionada a não comer. Só que, ao mesmo tempo, tinha esses quadros que, claro, estava muito nervosa porque queria comer e pensava assim, aquilo vai acabar, não sei o quê, ia pra frente do frigorífico, comia tudo e mais alguma coisa, desesperada. Então, é péssimo isso, né? Não era uma relação nada saudável com a comida, exato. Sam, obrigada pela tua partilha, foi muito bom. Muito obrigada pelo espaço e espero que tu vá lá conhecer agora e que as pessoas possam conhecer o nosso projeto também. Sim, obrigada. E nós vemos para a semana.